O pastor Cláudio Duarte é natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e apesar de ter tido uma infância difícil, acabou se convertendo em 1992. Anos depois, Cláudio começou a se dedicar ao ministério pastoral, focado em aconselhamento para casais. Para ser feliz não importa quem veio antes ou... Porque Deus fez tudo perfeito, discorde quem quiser, mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é isso aí, glória a Deus. E ganhou destaque em 2012 através de seus vídeos de pregações cheias de humor na internet. Através da fama do pastor, vieram a atenção das grandes emissoras de TV para conhecê-lo. Mas a última entrevista com o pastor que realmente deu o que falar aconteceu na Rede Globo. Recentemente, o pastor Cláudio Duarte foi convidado do programa Conversa com Bial para falar com o apresentador sobre família, política, ministério e valores bíblicos. A conversa iniciou em tom descontraído com Pedro Bial, falando sobre o talento humorístico do pastor, e Duarte contando a sua história de vida. Acho que ao viver em diversos lares, me tornei um grande observador e vi muitas crises, muitas dificuldades e acabei tendo essa sensibilidade, confidenciou o pastor. Em um certo momento da entrevista, Pedro Bial encerrou o clima amistoso e partiu para as perguntas controversas, colocando Cláudio Duarte literalmente contra a parede ao fazer alguns questionamentos. Primeiramente, sobre os pastores que zombaram da enfermidade que está assolando o mundo na atualidade. E Cláudio saiu em defesa dos cristãos, afirmando que nem todos os pastores haviam dito tal coisa, mas pontuou que líderes de outras religiões também fizeram piadas com a enfermidade, mas a imprensa ignorou. O Bial, em todos os segmentos, eu acho que existem os tolos, certo? E até os sábios podem ter alguns momentos de tolos, ainda que alguns nunca consigam alcançar a sabedoria. Então, na verdade, eu vi foi muita gente falando besteira e tolice, sejam pastores, cristãos, ateus, políticos, médicos, certo? Nós vimos gente falando coisas que não fez nenhum sentido ao longo do tempo, depois que a verdade foi chegando. Pedro Bial também apresentou uma estatística duvidosa sobre divórcios aumentando durante o isolamento e questionou o fato ao pastor Cláudio Duarte, que refutou a tese de Pedro Bial ao revelar porque as pesquisas não conseguem comprovar o sucesso nos relacionamentos dos casais. Isso é só a manifestação de que o sucesso é mais tímido e recatado que o fracasso. Na verdade, ao longo de toda essa situação, eu e pelo menos grande maioria das pessoas com quem converso e conheço ficaram mais próximas, mais íntimas, resgataram seus relacionamentos, descobriram o valor de seus filhos, encontraram tempo para namorar. Só que os bem-sucedidos em seus relacionamentos me parecem ser bem tímidos e não falam muito de seu sucesso, explicou. O fracasso é bem mais barulhento e o sucesso é mais tímido. Por exemplo, quando o casal vive feliz, ninguém sai por aí dizendo que tem um mulherão, que tem um maridão. Mas quando o casamento não vai muito bem, muitos falam publicamente: meu cônjuge está com um comportamento incorreto. Outro exemplo é se alguém ganha uma grande importância de dinheiro. Não sai dizendo para todo mundo que ganhou, mas se alguém perdeu uma pequena importância, faz questão de dizer que perdeu. Então, eu penso diferente, e por isso o sucesso não é tão divulgado nas pesquisas. Portanto, não acho que estamos vivendo uma crise no casamento, acrescentou o pastor. Acho que isso é só a manifestação de que o sucesso é mais tímido e recatado que o fracasso. Pedro Bial acabou se calando diante da sabedoria do pastor ao responder às perguntas desafiadoras do apresentador. Mas minutos depois, após Bial questionar se Cláudio Duarte apoiava Jair Bolsonaro e aprovava a gestão do presidente, o jornalista questionou quais eram os valores que o pastor
não negociava, e Duarte concluiu declarando que eram os valores bíblicos, pois jamais ele vai abrir mão dos princípios que a Bíblia lhe ensinou para a vida e como um verdadeiro cristão. Finalizou o pastor, que acabou deixando o apresentador Pedro Bial sem palavras. Então, eu não negocio esses princípios que a Bíblia me deu para nortear. Pois é, adoradores. Através dessa participação do pastor Cláudio Duarte, nós aprendemos que o mundo pode tentar nos colocar contra a parede, questionando por que não negociamos os nossos princípios bíblicos, nem mesmo a nossa fé. Mas o mundo não precisa entender, porque os que amam verdadeiramente a Deus sabem que não devem se adequar ao sistema, mas sim fazer a diferença sendo sal e luz da terra, como Jesus ensinou. Que Deus abençoe você e a sua